Gente, já tem periódicos pelo mundo de olho nos nossos craques. O jornal espanhol AS acabou de soltar uma matéria com os grandes jogadores que os clubes europeus têm que observar durante a Taça São Paulo de Futebol Júnior. E o jogador que teve um grande destaque na matéria é o Lohan. Os caras citam a conquista do Sul-Americano com a seleção sub-17, citam as principais características do Lohan. Então, o futebol internacional já descobriu a nossa joia. Falta nós, torcedores rubro-negros, descobrirmos. O Lohan nasceu no dia 4/7 de julho, de 2006. Ele tem 17 aninhos. Ele é alto, gente. Ele tem 1,80 m. 17 aninhos com 1,80 m. É canhoto, assim como Everton Ribeiro, joga como meia atacante e tem contrato até 31 de dezembro de 2025. A multa do Lohan é de 50 milhões de euros. O Lohan foi o jogador mais jovem a marcar gol pelos profissionais do Flamengo, com 16 anos, 6 meses e 20 dias. Ele desbancou simplesmente o Vinícius Júnior. Dá uma olhada no mapa de calor do Lohan. Ele joga bem aberto pela direita. Não é um ponta, não é o ponta que o Tite quer, porque observem só, quando o mapa de calor começa a chegar perto da entrada da grande área, ele para de seguir para a linha de fundo e corta para o meio, fazendo exatamente a função que ele mesmo, que o Everton Ribeiro faz. Puxa até a extremidade e faz o facão cortando para dentro, entrando dentro da área para poder concluir a jogada de alguma maneira. Por isso, há tanta gritaria nas redes sociais pela não renovação do Everton Ribeiro, para que ele não atrase o crescimento e o desenvolvimento de jogadores como Matheus Gonçalves e Lohan. Por termos o Everton Ribeiro no elenco no ano de 2023, que o Matheus Gonçalves precisou ser emprestado, porque não teria espaço na equipe rubro-negra. Então, assim, amo o Everton Ribeiro e sou grato por tudo que ele fez. Mas dessa vez eu estou com a minoria que votou lá. Eu não renovaria com o Lionel Ribeiro. Deixaria ele pegar novos ares, até para a gente descobrir do que são feitas as nossas promessas. Mas e você? Inclusive, teve site aí destacando uma outra frase dele que é deixe ele em paz, ou coisa parecida, né? Eu gosto dessa frase aí. Porque eu deixo ele em paz, sinceramente, como assim deixar em paz? Isso vale para quem é hater do cara e fica perseguindo o cara incondicionalmente. Quem está fazendo críticas ao desempenho atlético dele, ou ao comportamento inadequado, como no episódio do beijo para o Dorival, no meio da coletiva, não está pegando no pé dele. Está criticando como já elogiou. E eu me incluo nesses aí. Claro, já elogiei muito. Se jogar bem, a gente vai elogiar. Porque esse é o nosso papel. E acho que também é o papel do torcedor, que pode criticar e pode elogiar de acordo com o comportamento em campo, e às vezes até fora dele, quando é associado ao trabalho. Então, acho que é isso aí que ele falou. Se você é um cara insignificante ou pouco relevante, ninguém vai te cobrar. Esses jogadores que jogaram contra o Corinthians, tomaram 3-0 em 2015, que eu li agora a escalação daquele Flamengo, eles não eram cobrados como o Gabriel, porque eles são jogadores modestos, em sua maioria, que não tiveram passagem marcante pelo clube. O Gabriel é um grande ídolo do Flamengo, herdou a camisa do Zico esse ano, então tem que fazer por merecer isso tudo. O Gabriel é um grande na história do Flamengo, mas, obviamente, o Flamengo é muito maior do que ele e qualquer outro. Então, é ele que tem que fazer por onde. É apenas isso, mais nada. É uma cobrança profissional que existe de parte da torcida e de parte da imprensa que acompanha o futebol, e que nem sempre há dentro do clube, onde deveria existir. Bem, o cara só estava transmitindo para mim os argumentos que ele ouve lá dentro, né? Não é a pessoa que decide. E eu falei, vem cá, vamos pensar aqui mais um pouco aqui no nosso quintal, digamos assim, aqui no continente. Tem times na Argentina que não fazem parte do grupo dos maiores, que estão na Libertadores. Estudiantes, que tem 4 títulos de campeão da Argentina, mas não é considerado um dos grandes, né? Tem uma história de títulos internacionais, é curioso isso, mas é mais ou menos como assim, o Guarani foi campeão brasileiro, mas não é considerado grande, né? Hoje, principalmente. Estudiantes tem ali um título recente, 2009, os outros são dos anos 60, 70, época do Bilardo, com várias histórias também esquisitas, né? Estudiantes Independente ganharam o Libertadores de uma maneira que... Pelo amor de Deus. Então, beleza. Eu falei, tem o Estudiantes de La Plata, tem o Talheres de Córdoba, tem o Rosário Central de Rosário e tem o Godoy Cruz de Mendoza. São 4 cidades diferentes, que não são Buenos Aires, que tem times que classificaram se classificar para a Libertadores na pontuação da temporada. Eu falei, não tem ninguém nesses times que preste, será que não acha um? E nos outros tantos, na Argentina, no Uruguai, eu falei, o Liverpool de Montevidéu, que é um time
um pouco menor até, e foi campeão uruguaio, do que o Defensor, onde surgiu a Arrascaeta. Não tem ninguém no Liverpool de Montevidéu, assim que vocês observam. Não é possível que vocês... Ah, não, falei, é por isso que o Flamengo contrata a Arrascaeta por uma fortuna no Cruzeiro, mas não vai buscar a Arrascaeta com 20 anos no Defensor. Então isso não tem explicação, gente. Então imagina na África. Os caras não conseguem jogar o jogador aqui, ou o sul-americano, que não é brasileiro, que está na Europa, muito menos... O Pablo Mari foi uma aberração. E detalhe, o Pablo Mari deveria estimular o Flamengo a buscar mais jogadores assim. É impressionante. E outra coisa que a gente precisa entender, acho que o jogo da semana passada, City e Fluminense, mostrou isso. Ontem, Everton e City, acho que reforça a tese. Cara, jogadores que atuam no futebol de primeiro nível na Europa, em times importantes da Europa, o que tem passagem, boa passagem, tem uma chance muito grande de aqui se destacar, sobrar até. Então, que para um time médio da Europa, de repente, é até reserva, pode ser um cara dono da posição aqui. Caso do Rafinha, que já era veterano e a Europa já não o queria mais, e do Felipe Luiz, que tinha propostas à época, mas nenhuma de time médio para cima. Só time que briga por contra rebaixamento, coisas assim. Foi a informação que eu tive na época. E por isso também ele aceitou e foi para o Flamengo. Porque falou, vou ficar aqui jogando time para brigar para não cair. Vou para o Brasil jogar no Flamengo, onde eu posso ganhar campeonatos importantes. Foi uma decisão acertada, me parece. Então, assim, a visão é curta na América do Sul. Imagina na África, que tem que atravessar o oceano. Ah, eles não chegam lá, não. O binóculo do Centro de Inteligência do Marcos Braz não vai tão longe. Antes de passar, André, eu quero que você fale sobre isso também, mas só lembrando, né? Assim que surgiu, deve fazer um mês e pouco, assim que surgiu a informação que o Tite teria pedido um jogador que joga pela direita, etc. Cara, eu estava numa live, o André acho que não estava, era eu, o Léo, agora eu não me lembro se era a Bia que estava, né? E eu falando sobre alguns nomes, né? Eu até citei, por exemplo, tem um menino no Vélez, cara, que esse moleque, guarda o nome dele, que esse moleque vai estourar, que é o Prestiani, né? Que é o meia, que também joga mais aberto. Foi vendido. Foi vendido, né? Agora, Benfica, né? Comprou semana passada. Então, 9 milhões, acho que 7 milhões e mais 2 de bônus. 17 anos. 17 anos. Jogou a maior parte dos jogos do Vélez na temporada. E os grandes da Argentina não compram porque não tem dinheiro. O Flamengo tem. Exato. Eu falei desse moleque, Gianluca Prestiani. Sabe o que vai acontecer? Vai bem no Benfica, daqui a 2, 3 anos está ali na Premier League. Cara, de onde esse cara veio? Ninguém viu. Eu falei isso há um mês e pouco atrás numa live aqui. Né? Um menino que surgiu no Vélez. Inclusive o Echeverri, né? Que é a grande revelação argentina, né? Foi o craque aí agora do Mundial. O Manchester City já foi lá e já está levando também lá pro City o Echeverri, outro nome para guardar. Mas o Prestiani era um jogador que eu já vinha falando há um bom tempo. E o Flamengo parece que não tem essa visão, né? A gente fala, peca muito, né, nisso, né? Se não tiver o Mauro falou da grife, mas uma pessoa do Flamengo já me falou, eu já fiz um questionamento parecido com o Mauro, essa pessoa do Flamengo me falou, mas esse já foi testado. Por exemplo, quando o Vina passou pelo Flamengo, esse já foi testado aqui. Tipo assim, parece que precisa jogar aqui no quintal, aqui do ladinho, porque senão é cego, né? Parece que é muito arriscado. Enfim, é complicado, né, André? Salve, saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse. Gostaria de agradecer a você pela presença aqui no vídeo até agora conosco. Desejar a você aí um feliz ano novo, que seja um ano repleto de muitas conquistas, de muitas alegrias e, sobretudo, saúde para você e para a sua família, inscrito ou não inscrito aqui do canal. E eu peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário no final do vídeo. Gostaria da sua avaliação dessas contratações feitas pelo Flamengo em 2023. Vamos ler aqui a matéria do Globo Esporte. Vamos aqui ler a matéria assinada pela redação do GE, não tem especificado quem foi que fez a matéria, mas vamos lá, essa matéria sobre o balanço das contratações do Flamengo em 2023. 2 pontos. Quem deu conta do recado? Quem ficou devendo? Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Quem deu conta do recado e quem ficou devendo, na sua opinião, quem foi o melhor e o pior, a pior contratação, no caso, do Flamengo no ano de 2023. Rubro Negro investiu mais de 222,6 milhões de reais para montar o elenco. Ayrton Lucas, Gerson, Luiz Araújo, Alan e Agustin Rossi foram os reforços para o ano.
O Flamengo fez 5 movimentações para ter reforços na última temporada. Começou em dezembro de 2022 com a permanência de Ayrton Lucas, antes emprestado, e terminou em junho de 2023 com a chegada de Agustín Rossi. O GE analisou todas as contratações. Na análise foi levado em conta o impacto dentro de campo e o investimento realizado. Aí estão as fotos dos possantes aí que foram contratados pelo Flamengo no ano de 2023. Apenas 5 movimentações foram o suficiente para os investimentos chegarem a 222,6 milhões de reais. O Flamengo pagou pela compra em definitivo de Ayrton Lucas, Gerson, Luiz Araújo e Alan. Agustín Rossi foi o único reforço que chegou livre, ou seja, luvas e salários. Acertos. A permanência de Ayrton Lucas pode entrar nesta categoria, já que o lateral fez um bom ano em 2022 e manteve um alto nível no início da última temporada. Além disso, Ayrton foi o jogador que mais jogou 64 partidas e quem teve mais minutos em campo, 4.893 minutos. Foram 7 gols, 12 assistências. Caramba, 7 gols e 12 assistências para um lateral é bastante coisa. E uma convocação para a seleção brasileira. O retorno de Gerson trouxe muita expectativa, não só pela identificação, mas também pelo valor investido, 92 milhões de reais. O volante, assim como a maioria do elenco, teve altos e baixos nesse ano. Foi com o Sampaoli que viveu a sua melhor fase. Gerson reafirmou a fama de coringa e atuou em diversas posições para suprir as necessidades. O jogador foi lembrado na convocação da seleção brasileira. Deu conta do recado. Rossi foi contratado com o status de titular, mas chegou ao clube em um momento que Sampaoli tinha total confiança em Matheus Cunha. Santos já havia perdido espaço com o técnico argentino. Rossi conquistou o espaço na reta final de Sampaoli e engrenou a sequência como titular, já com Tite no comando. Sofreu apenas 13 gols em 16 partidas. Terminou em alta. Luiz Araújo se tornou uma figura frequente nos jogos. Com o Sampaoli, o ponta foi aproveitado em alguns momentos, mas foi com Tite que recebeu maiores oportunidades. Das 10 partidas como titular no ano, 7 foram com o novo treinador. Foram 3 gols e 1 assistência. Luiz Araújo é um jogador importante no esquema de Tite. Terminou em alta e pode engrenar em 2024. Ficou devendo. Vamos ver quem foi que eles analisaram que ficou devendo. Em alta, expectativa que Alan gerou da torcida ainda não foi correspondida em campo. O volante viveu um ano atípico de lesões. Fratura por estresse na coluna, ainda no Atlético Mineiro, e fascite plantar no pé esquerdo e tornozelo direito depois da chegada ao Flamengo. Foram apenas 14 jogos, sendo apenas 5 como titular. O jogador ainda não engrenou. 222,6 milhões. Relembre as movimentações para 2023. Ayrton Lucas chegou ao Flamengo em março de 2022 por meio de um empréstimo do Spartak de Moscou, Rússia. A boa temporada fez o clube acertar a compra em definitivo por 7 milhões de euros, 39,6 milhões na cotação da época. Com isso, o departamento de futebol acertou o primeiro reforço para 2023. Logo depois, o clube conseguiu dar fim à novela e repatriou Gerson. O Flamengo entrou em acordo com o Olympique de Marseille da França e contratou o volante por 16 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na época, na cotação da época. Na primeira janela do ano, foram apenas 2 movimentações rubro-negras. Para a segunda janela, o Flamengo começou a agir bem antes da abertura, ainda em maio, e o clube acertou a contratação de Luiz Araújo. O ponta-direita chegou por uma quantia de 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões na época de reais. E foi o primeiro reforço do então técnico Jorge Sampaoli. O rubro-negro protagonizou mais uma novela para contratar a negociação com o Atlético Mineiro para a contratação de Alan
durou mais de um mês. No fim, o volante chegou ao Rio por 8,2 milhões de euros, 43 milhões de reais na época. Junto com o Alan, o Flamengo conseguiu oficializar a contratação de Rossi. O goleiro que pertencia ao Boca Juniors, Argentina, assinou o pré-contrato ainda em janeiro, mas sem a liberação dos argentinos, passou o primeiro semestre emprestado ao Nasr da Arábia Saudita. Contratado de graça, o defensor chegou ao rubro-negro somente em julho, logicamente pagando luvas e salários, bonificações, entre outros. Valeu, meus amigos, até aqui o vídeo de hoje. Gostaria que você deixasse aí o seu like, a sua inscrição se for a primeira vez aqui no canal, e também o seu comentário é super importante. Comente quem foi o melhor, quem foi o pior, na sua opinião, que chegou no ano 2023. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui!